Eu acho que foi muito a coisa do cinema. As imagens. Eu sempre fui uma pessoa muito imagética, muito de imagens. Eu acho que isso me ajudou a assistir filmes e pensar sobre. Mas eu acho que o que mais foi importante foi quando eu estava na residência mesmo, né? E que eu estava começando a ficar muito técnica. E de repente, eu disse assim, isso não está legal. E aí eu vi o meu preceptor na hora da visita de enfermaria, né? Ele passava super rápido, ele era um cara super inteligente, super preparado, assim. Mas ele passava muito rápido, ele não ouvia, ele... E de repente eu fiz... Aí eu falei com ele, eu disse assim, pô, professor, o senhor entra aqui, parece um peão. Minha colega olhou assim. Eu tô dizendo que eu não era muito certa, não. Depois eu melhorei, mas eu disse assim, o senhor entra aqui parecendo um peão. Ele aí olhou pra mim, peão? Oxi, que peão? Disse assim, ó, entra rodando por assim e sai rodando por cá, a gente nem vê. Aí ele olhou, parou. Por que você está falando isso? Eu disse, porque a gente não consegue falar com você sobre o que a gente está vivendo aqui, sobre os pacientes, sobre as nossas dúvidas. E isso, quando eu falei para ele depois, eu mesma disse assim, poxa, será que eu estou ouvindo os meus pacientes? Eu sempre fui bem, muito próxima, né? Mas aí eu fiquei assim, disse, gente, eu estou falando isso para ele, mas será que também eu estou fazendo isso? Eu acho que isso deu um clique, sabe? Assim, deu um start, como diz agora, né? Um start. Isso me fez já dar uma freada no meu caminho, assim, nesse caminho meio reto, meio... Depois foi no mestrado, né? O mestrado foi um lugar muito legal, abriu muitas coisas, assim, e a gente fez um trabalho com antropologia médica, em que o professor da gente mandou a gente ir num terreiro, né, ele deu lá o lugar para a gente fazer um trabalho sobre os outros saberes na saúde. E aí fui eu e uma colega, eu lembro que ela estava morrendo de medo. A gente, bora, não, bora, bora. Uma deu um abraço para a outra, assim, bora, bora. Aí chegamos lá e a gente entrou no terreiro e conversou com a mãe de santo, né, e com o filho de santo dela, assim, sobre como é que era, né? E a gente lá, né, médicas, fazendo mestrado e tal. E ela foi contando e eu fui pensando assim, gente, eles cuidam uns dos outros, é uma comunidade, né, de cuidado. Será que a gente faz isso? Não foi uma coisa tão assim automática, sabe? Mas isso ficou. E eu fui pensando, quando eu fui escrever e tal, a escrita, né? Então, quando você escreve, você traz para o concreto aquilo que está ali, ó, pensando as imagens, as palavras soltas. E aí, disse assim, gente, eles é um outro cuidado. É cuidado. A gente quer dizer que a gente trata, que a gente. Não, é cuidado, e é cuidado comunitário. É muito diferente do que o que a gente faz. Então, isso foi um outro momento. Agora, você falando, né? Você vê como são as coisas. A gente vai puxando assim, um fio de lá, um fio de cá. Aí depois, quando eu estava na UTI, né? Eu não entrei na faculdade pensando em fazer terapia intensiva. Foi um acaso na residência, né? Assim, e eu gostei. Mas eu nunca fui daquela pessoa do procedimento, né? Eu gostava da parte clínica da UTI, né? Do paciente grave, de O raciocínio raciocínio clínico, assim. clínico e tal. Com o pneu, eu gostava de mexer no ventilador, né? Só que aí eu descobri que tinha umas famílias. Tinha os pacientes lúcidos, né? Isso nem fala, mas assim, tinha umas famílias. E tinha a hora da visita, que eles entravam e tal, e a gente ia depois dar as notícias. E eu perdia, entre aspas, um tempo enorme dando notícias. Que até as enfermeiras viravam e diziam assim, doutora, a senhora demora muito dando essas notícias e os outros médicos daqui não demoram tanto, não. Aí eu disse, mas veja bem, gente, eles querem saber, tem uns que não entendem, às vezes eu desenhava, fazia assim, Olha a vem aquarela cá, aí. olha a aquarela aí. Aí eu desenhava, explicava, perguntava. E aí, né, aí eu me perguntei, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo o que, sabe assim, eu sou uma pessoa da UTI?
Levei para terapia. Minha terapeuta olhou assim. Disse assim, "E você acha o quê? Como boa terapeuta, você acha o quê? Eu disse, não sei. Mas aí no final disse assim, ela fez assim, vem cá, se você é diferente, você está fazendo algo que é necessário e que só você faz, você tá ou não tá no lugar certo? Aí eu olhei para ela e disse assim, né, pensando por esse aspecto, então eu acho que eu tô no lugar certo. Então, assim, isso foi outro clique também, né? Então, mas será que se eu não tivesse toda uma história, desde lá quando eu comecei aqui a conversa da gente, né? Desde lá na infância, de gostar de ler, de gostar de fazer brincadeiras, né, assim, sozinhas, de teatro, de não sei o quê, da dança, tal. Será que eu teria sido tão permeável, né? Porque durante a formação eu não tive, ao contrário, eu tive o estímulo quase que o tempo inteiro, diz assim, isso não é necessário, isso não deve, e tal. Um ou outro, assim, que, diz assim, pô, legal, você foi ver esse filme? Geralmente o povo da psiquiatria, né? Mas, então eu fico pensando, eu acho que foi todo esse caminho e que em alguns momentos eu consegui me resgatar também, porque eu acho que é isso, a gente entra numa linha de montagem, né, na rotina do dia a dia, que se a gente não tomar cuidado, a gente pode se perder, né? E é aí que eu acho que a arte salva mesmo.